Sea of Stars foi um dos maiores fenômenos de 2023. RPG de turno, pixel art deslumbrante, trilha sonora de Yasunori Mitsuda e uma reverência absurda aos clássicos do Super NES. Ganhou melhor jogo independente no The Game Awards. E agora, em abril de 2026, ele chegou ao mobile, iOS e Android. Desenvolvido pela Playdigious, os mesmos caras que trouxeram Dead Cells e Streets of Rage 4 para os celulares. A pergunta é simples: a magia continua de pé na telinha? Ou o port morreu no caminho? Vamos destrinchar tudo antes de você apertar o botão de compra. Primeiro ponto, o jogo é premium. Você paga uma vez e leva o jogo completo. Nada de loot box, nada de esperar estamina recarregar, nada de anúncio no meio da cutscene. O preço oficial é R$ 49,90. Promoções de lançamento podem ter deixado mais barato, mas a regra é clara, é seu. Pode jogar offline, sem conexão, sem susto. O resumo é este: você controla Valerie e Zeyle, os guerreiros do solstício. Eles usam os poderes do Sol e da Lua para enfrentar as criações do alquimista maligno Flashmancer. A história é uma prequela de The Messenger, outro jogo do mesmo estúdio. O combate é em turno, mas com dois diferenciais brutais. Primeiro, os ataques cronometrados, os famosos Timed Hits. Você aperta o botão no momento certo para aumentar o dano ou reduzir o dano recebido. Isso transforma o que poderia ser um combate estático em algo dinâmico e reativo. E o segundo, o sistema de locks. Os inimigos carregam ataques poderosos e você precisa usar habilidades de elementos específicos para travar esses ataques antes que eles saiam. É um puzzle em tempo real e funciona muito bem. E o melhor, não tem grinding. O jogo foi desenhado para você progredir naturalmente, sem precisar ficar 2 horas matando slime para subir de nível. A campanha principal leva cerca de 35 horas, chegando a 40 para quem quer fazer tudo. A Playdigious é especialista em portes de qualidade, e aqui eles capricharam. A interface foi completamente redesenhada para o dedo. Botões grandes, menus reorganizados, tudo pensado para toque. Mas se você não gosta de jogar no vidro, o jogo tem suporte total a controles físicos. Conecta um Backbone, um DualSense, um Xbox Controller e a experiência vira a de um console portátil. O Cloud Save funciona entre dispositivos. Você pode jogar no celular, subir o save para a nuvem e continuar no tablet ou em outro celular, sem perder progresso. E o jogo tem conquistas integradas com Game Center e Google Play Games. O tamanho do download fica entre 2,8 e 2,9 GB. Pesado? Sim, mas é o espaço que um RPG desse porte merece. A Playdigious foi bem direta sobre os requisitos. No iOS você precisa de um dispositivo com chip A12 ou superior. Isso inclui iPhones a partir do XR, XS e SE segunda geração. O sistema operacional mínimo é iOS 15. No Android, a recomendação oficial é de 2 GB de RAM. Dispositivos com menos de 2 GB estão excluídos, e o sistema operacional mínimo é Android 10. No iOS, iPhone XR, iPhone SE segunda geração de 2020, iPad Mini 5 e iPad Air 3. Eles rodam, mas podem ter travamentos ocasionais. No Android, se o seu celular tem chips gráficos mais antigos, como as séries Mali 400 ou PowerVR, o jogo provavelmente nem vai abrir. A Playdigious publicou uma lista completa de GPUs excluídas. Vale a pena conferir antes de comprar. E tem um ponto importante: a empresa avisou que não pode emitir reembolso para dispositivos fora da lista de compatibilidade. Ou seja, confira antes. Se comprar e não rodar, o dinheiro não pode voltar. Sea of Stars recebeu um DLC gratuito chamado Throes of the Watchmaker em maio de 2025. Ele adiciona uma aventura pós-jogo com cerca de 8 horas de conteúdo, um novo personagem jogável, artífice e uma história focada em um dos personagens mais interessantes do jogo base. A versão mobile não inclui esse DLC.
E a Playdigious já confirmou na central de ajuda oficial que não tem previsão para o DLC chegar aos celulares. O modo cooperativo local também não está presente na versão mobile. Então, se você já jogou o Sea of Stars no PC ou console e quer rejogar só pelo DLC, segura a grana. Espere para ver se a Playdigious anuncia o conteúdo no futuro. Se o seu dispositivo é mais antigo, verifique a lista de compatibilidade antes de comprar. A Playdigious foi clara, alguns modelos podem ter problemas e não há garantia de reembolso. As primeiras análises são muito positivas. O Metacritic para a versão iOS está em 85, baseado em reviews que destacam a qualidade da adaptação. O Game Informer deu 9/10, elogiando a nostalgia bem dosada e o excelente ponto de entrada para novos jogadores. A Game Blast chamou a adaptação de praticamente perfeita, dizendo que a versão mobile é tão boa quanto as versões de console ou PC. O Game BH Temp destacou a performance sólida até em dispositivos mais fracos e o acerto no suporte a controles. O único porém, além do DLC ausente, é que os controles de toque, embora bons, exigem um pouco de adaptação para acertar os timed hits. O jogo colocou um recurso de estrela brilhante, que pisca na tela para ajudar no timing, o que ameniza bastante o problema. Nos fóruns, o que mais se repete é o pedido pelo DLC. A galera tá feliz com o port, mas frustrada com a falta do conteúdo extra. Os comentários nas lojas são majoritariamente positivos, com muitos usuários destacando a fidelidade da experiência e a conveniência de ter um RPG tão completo no bolso. O principal ponto de crítica, além do DLC, é o peso do jogo, quase 3 GB em dispositivos com espaço limitado, mas para quem tem espaço, vale cada megabyte. Sea of Stars Mobile é tecnicamente um porte excelente. A Playdigious fez um trabalho primoroso de adaptação. A performance é sólida, a interface funciona e a experiência é praticamente idêntica às dos consoles. Mas a ausência do DLC Throes of the Watchmaker é uma pedra no sapato. É um conteúdo gratuito, de qualidade, que está disponível em todas as outras plataformas. E no mobile, por enquanto, não tem previsão. Se você nunca jogou Sea of Stars, a resposta é sim. Pague os R$50 e tenha uma das melhores experiências de JRPG moderno na palma da mão. O jogo base já vale o preço. Se você já jogou no PC ou console e quer só pelo DLC, segura a grana. Espere para ver se a Playdigious anuncia o conteúdo no futuro. Se o seu dispositivo é mais antigo, verifique a lista de compatibilidade antes de comprar. A Playdigious foi clara, alguns modelos podem ter problemas e não há garantia de reembolso. E aí, vai encarar as 35 horas de Sea of Stars no celular? Ou a falta do DLC mata a vontade? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.